Boa tarde. Hoje a nossa aula é de História, tá? E nós vamos ver nesta aula as revoltas regenciais, ou seja, as revoltas que aconteceram no período regencial, tá? Mas antes, nós vamos fazer aí uma retrospectiva, tá? Retrospectiva, nós temos aí o período regencial, isso está na sua página 135. O período regencial, ele foi de 1831 até 1840. E o que aconteceu, né, nesse período? Muito simples, Dom Pedro I deixa o Brasil e vai para Portugal, né? Uma pela sua rejeição, né? Ele estava sendo rejeitado como imperador aqui no Brasil, e outra por quê? Seu pai havia morrido, Dom João VI, ele colocou a filha dele para assumir o trono de Portugal, mas não deu certo, não deu certo. Então ele vai para Portugal, movido por essas duas forças, rejeição aqui do povo brasileiro com relação a ele como governante e também a necessidade de assumir o trono de Portugal. Mas ele deixa aqui no Brasil, né? Fica o nosso futuro rei, porque lembra que eu comentei com vocês na aula online, né? Embora Dom Pedro I tivesse abdicado do trono e ido embora para Portugal, assumir o trono de Portugal, o sistema de governo do Brasil continuava uma monarquia, né? E num sistema de monarquia, o chefe da nação é sempre o sucessor, tá? Então, quem seria o sucessor de Dom Pedro I? Dom Pedro II, seu filho. Só que Dom Pedro II tinha apenas 5 anos. Então, neste período, né? Neste período onde o nosso futuro rei não pode reinar devido à sua pouca idade, o Brasil foi dirigido por uma regência integrada por políticos, tá? Então, esse é o período regencial, ok? Gente, neste período surgiram as divisões políticas, que nós também já vimos na aula online, né? Nós tivemos aí liberais versus conservadores, né? Os liberais queriam um modelo de república, eles queriam mudar as coisas. Os conservadores queriam o quê? O retorno, né, até mesmo de Dom Pedro I, para que a monarquia se fortalecesse, se confirmasse, ok? Tudo isso nós já vimos. Então foi neste período regencial que surgiram as divisões políticas, ok? Muito bem. As revoltas, então, regenciais. Gente, uma coisa que nós não podemos nos esquecer, agora você vai abrir aí a sua apostila na página 143, é que esse período regencial, ele não transcorreu de modo pacífico. Dom Pedro II está crescendo, um grupo de regentes vai governar o Brasil e tudo vai ficar bem. Não, não aconteceu dessa forma, tá bom? Além da disputa pelo poder que havia entre os dois partidos, né, que eram os liberais e os conservadores, algumas revoltas surgiram no país nesse período também. E isso complicou muito a vida do povo, porque é lógico que havia uma insatisfação muito grande, gente. Eu já falei para vocês sobre a questão do nosso país ter um território muito extenso, muito vasto, né? Então era difícil concentrar assim o governo e tratar dos problemas de províncias que estavam tão distantes, né? Devido ao vasto território que o Brasil possui, no caso até hoje, tá bom? Então, aí começam as revoltas. A primeira revolta que nós temos é a cabanagem. Gente, olha isso. O que seria então a cabanagem? Foi um movimento popular que aconteceu no Grã-Pará, atual Pará, tá bom? Entre 1835 e 1840. A população da região não estava muito contente com as ordens do governo do Brasil. Por isso lutaram para ter um governador só para a sua província, só para o seu território ali. Os regentes, é claro, né, não aprovaram a ideia e mandaram a Guarda Nacional acabar com a revolta. Gente, vários participantes desta revolta eram pessoas pobres que moravam em cabanas na beira dos rios.
E por isso, né, o nome aí que ficou conhecida a revolta como cabanagem, ok? Eram pessoas pobres que queriam, tá, um governo mais próximo de si, para que resolvesse ali os problemas locais, ok? Então nós temos aí a cabanagem. Por que cabanagem? Porque a maior parte dos integrantes dessa revolta morava ali em cabanas à beira do rio, tá bom? Segunda, me perdoe, tem mais um pedacinho aqui no fim. A revolta foi contida pelo governo regencial e muitos cabanos foram presos ou até mesmo mortos em combate, tá? Isso foi uma coisa muito difícil também que aconteceu, ok? A segunda é a sabinada. Como diria meu aluno Nicolas, sabinada, né? A sabinada, o que foi? A revolta aconteceu na Bahia e se estendeu entre os anos de 1837 e 1838. Os militares, comerciantes e profissionais liberais acharam que deveriam organizar um governo adequado às suas necessidades, enquanto o Brasil estava sendo governado pelos regentes, né? A revolta também foi sufocada e recebeu esse nome porque um dos seus líderes, né, foi o jornalista e médico Francisco Sabino Álvares da Rocha, tá? Então, gente, aí o nome Sabinada por causa do seu líder, né, ou um dos seus líderes, Francisco Sabino, ok? Em seguida, nós tivemos a balaiada. Balaiada? Isso! A balaiada, ela aconteceu no Maranhão e se estendeu de 1838 até 1841, tá? Um de seus líderes, Manuel dos Anjos Ferreira, fazia balaios e daí o nome, né, a balaiada, ok? Então, Manuel, ele fazia balaios, uma espécie de cesto, tá, feito com palha. É o que vocês têm aqui no desenho, ok? O apelido de Manuel era Balaio e por isso o nome da revolta. A população pobre era contra o forte domínio de um grupo de fazendeiros da região. Esses fazendeiros usavam a força e a violência para atingir seus objetivos políticos e econômicos. O governo do Maranhão combateu fortemente os balaios e mais uma vez os revoltosos foram sufocados, tá bom? Próxima revolução que nós vamos ver é a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Eu acredito que é a mais conhecida, até porque foi a que durou mais tempo, 10 anos. Olha lá. A mais longa de todas as revoltas. A Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E durou 10 anos, de 1835 a 1845. Seus líderes eram fazendeiros gaúchos que queriam pagar menos impostos. Estavam descontentes com o governo dos regentes e desejavam estabelecer um governo que atendesse às necessidades da sua região. Tá? Os principais líderes dessa revolta foram Bento Gonçalves, muito conhecido, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, também muito conhecido. A Revolução Farroupilha chegou a proclamar uma república independente em 1835, no Rio Grande do Sul, tá? E outra em 1839 em Santa Catarina. Infelizmente, né, era um rompimento definitivo com o governo dos regentes. Só que essa república não durou muito tempo, tá bom? Após 10 anos de luta entre os revoltosos e o governo, foi assinado em 1945 um acordo de paz, chamado de Paz do Poncho Verde, tá? É muito complicado nós falarmos sobre esse sentimento, né, que os sulistas tinham em seus corações. A verdade é que o Sul produzia muito, gente, tá? E devido à sua distância, eles eram pouco atendidos, né? Mas, por outro lado, nosso país é tão lindo, tão maravilhoso, né? Esse vasto território, nós precisamos orar pelo nosso país, para que Deus dê aos nossos governantes sabedoria em como administrar um país tão grande,
né? Mas apesar de sua imensidão, tão rico, tão precioso. Então que Deus dê sabedoria, porque todas essas revoltas, gente, elas tinham algo em comum, a necessidade local. Tá? Todos os revoltosos queriam que as suas necessidades locais fossem atendidas. E como eu falei no início, não era fácil que isso acontecesse devido ao vasto território do Brasil, ok? Mas nós temos ainda, né, a última que nós vamos tratar hoje, Revolta dos Malês. Gente, ocorreu em Salvador, tá? Ocorreu em Salvador em janeiro de 1835. Olha que legal. Escravos e libertos enfrentaram as tropas do governo, cerca de 1.500 negros se organizaram, ou organizaram-se, né? Pois desejavam a abolição da escravatura e eram contra a imposição da religião católica que ocorreu em Salvador, ok? Esses rebeldes eram de orientação religiosa islâmica, conhecida como malês, por isso a revolta dos malês, né? Infelizmente foram massacrados pelas tropas da Guarda Nacional e pela polícia, tá? Mais uma vez nós vemos aí uma revolta sendo sufocada. Foram várias, cada uma com o seu motivo específico, tendo em comum, né, o ideal de que as suas necessidades locais fossem suspensas. Mas enfim, gente, o que acontece? Devido a todas essas revoltas, a toda essa insatisfação com o grupo que estava regendo o país, então nós vemos o fim do período regencial. Durante o período regencial, os liberais e conservadores elaboraram o Ato Adicional de 1834. Eu quero que você grife aí no seu livro, o que seria, então, o Ato Adicional. Grife no seu livro. Atos adicionais são leis agregadas à Constituição, entenderam? Então é isso, ó, um ato adicional é uma lei que ela é agregada, nós já tínhamos uma Constituição, certo? A Constituição de 1834 já estava elaborada, mas foi inserido uma lei, foi inserido um ato adicional, ok? Apesar de o ato adicional ter tentado agradar a liberais e conservadores, não era fácil manter o governo do país centralizado nas mãos de um regente e, ao mesmo tempo, distribuído pelas províncias do Brasil. Como eu disse, né, o tamanho, o território vasto que o Brasil possui complicava muito isso. A situação foi ficando difícil e alguns brasileiros voltaram a acreditar que havia esperança para o governo do Brasil se um rei assumisse o poder. Tá? Então, neste momento, todos chegam à conclusão ali de que chega de período regencial. Nós precisamos de um rei. Isso vai melhorar a nossa situação. Ok. E o próximo desenrolar da história, nós vamos ver no nosso próximo capítulo, que vai ser muito legal. Gente, agora eu preciso que vocês se concentrem aí, ó. Pouca lição, hein? Nós vamos ver os exercícios da página 146 e 147, quando você vai completar as fichas aí de cada uma das revoltas, ok? Reveja a aula, como eu sempre digo, pelo menos 3 vezes. Faça os exercícios com carinho, tá? Que vai dar tudo certo. Gente, um beijo, até a nossa próxima aula.